Boas famílias, saudações consoante a hora do dia. Hoje temos um convidado importantíssimo, expoente reluzente da nova geração. Desde muito cedo descobriu que tinha arte na veia. É considerado por muitos um dos melhores lyricistas da sua geração. Desde muito cedo chegou e conseguiu cimentar o seu nome nas pirâmides do hip-hop nacional. Tornou-se no último rapper depois de confirmar que o resto era apenas reis do chão. Falo-vos de Young Dabo, a.k.a. Pai dos Homens. Young Dabo, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso talk show. Obrigado. Este programa que veio para revolucionar os talk shows produzidos em África, quiçá no mundo. Antes de arrancar aqui a conversa, papo reto com o meu ilustre convidado, Young Dabo, para começarmos isso de maneira leve, Young Dabo, como é que está a família nessa fase de confinamento? A família está em dia, né? Acho que as crianças acabam por sentir mais aquela diferença, né? Porque estão privadas das suas atividades. Nós adultos é que temos que nos adaptar e continuar a fazer acontecer da melhor maneira possível. Exatamente. Temos estado a acompanhar a tua carreira e eu, em particular, estou feliz pela ascensão porque sei exatamente como é difícil conseguirmos nos manter aqui em Angola. Diria mesmo que nessa altura és um dos expoentes máximo do game, né? Um dos nomes mais sonantes do rap. Como foi fazer a transição do nada para alguma coisa? Epá, é uma tradição tão natural que eu às vezes, para me lembrar de alguns detalhes, preciso de um tempo para ficar a tentar perceber, mas é sempre, as minhas coisas eu faço-as todas de modo muito natural. Eu acredito que tenho sempre as ideias certas no tempo certo, e sou uma pessoa bastante determinada, rapaz bastante obstinado. Se eu coloco uma coisa na cabeça, vou atrás. Gosto de me munir de conhecimento daquilo que estou a fazer, e procurar sempre com que todos os planos sejam tomados, sejam tidos em conta para fazer acontecer o plano principal, que é crescer cada vez mais e fazer bem aquilo que tiver que ser feito. Nice. Do catambor para o mundo é uma frase muito usual nos teus discursos, né? E nós sabemos que no subúrbio as crianças sofrem tanta pressão que às vezes não têm tempo suficiente para dar asas aos sonhos. Como é que o Young Dabo conseguiu contornar isso? Porque às vezes nós vimos dentro do nosso contexto social crianças com responsabilidades acrescidas. Como é que o Young Dabo teve tempo para dar asas aos sonhos? Comigo não foi diferente. Desde muito cedo tive muitas responsabilidades, sou o filho mais velho, então responsabilidade é uma coisa que quando eu dei por mim como pessoa, quando eu me descobri como pessoa já tinha a responsabilidade de cuidar da minha irmã mais nova, e tenho que agradecer a minha mãe. Foi uma figura muito importante porque acredito que consegui perceber através da luta dela, do struggle dela, o que eram prioridades e perceber aquilo que era importante prestar atenção ainda em tenra idade. A visão de negócios, ainda que pequenos, mas que pudessem se tornar lucrativos, isso acredito que tirei dela, porque eu me lembro aos 8 anos eu já vendia coisas, já desenhava e vendia os meus desenhos. Nice. Aos 8 anos de idade, então desde muito cedo eu sempre procurei rentabilizar qualquer atividade em que eu me envolvesse. Nice. Fiz essa pergunta porque é importante para pessoas que têm aspirações, têm sonhos, mas as circunstâncias às vezes nem sequer dão a oportunidade de realizá-las, né? Sabemos que o Young Dabo casou muito cedo. Diga-me qual é a importância da sua esposa nessa luta toda, nesse struggle? Para ter casado muito cedo também é mais uma confirmação da minha
boa relação com as responsabilidades. Ajuda claramente. Eu tenho uma relação muito estreita com as responsabilidades. Eu não dou costas às minhas responsabilidades. Felizmente não era uma pessoa estranha ou não foi uma situação de acalhar. Ainda bem. Então foi um processo fácil. Arregaçamos as mangas, juntamos os trapos e tem sido até aqui um pilar muito importante. Alguém com quem posso repartir ideias e mantenho os meus pés no chão às vezes em que é um bocadinho complicado quando qual é o termo que eu gosto de utilizar? Quando há aquelas situações em que beliscam a tua humildade, quando fazes mesmo algo que tipo, porra, eu fiz esse mambo. Tem sempre alguém aí para te manter os pés no chão e fazer perceber quais são os outros focos. E os meus filhos são indivíduos que eu devo agradecer muito, porque eles não sabem, mas eu uso os meus filhos como acelerador das minhas, como combustível. Exatamente, consigo perceber. Quando tive o Denzel foi o momento em que eu acho que fiz o processo inverso ao de muitos colegas. Eu diria que às vezes quando tem responsabilidades acrescidas é o momento em que tem que priorizar outras coisas em detrimento, por exemplo, da nossa arte. Exatamente. Fiz exatamente o inverso. Quando eu tive o Denzel, eu disse, então, se eu gosto disso, sei fazer isso, então tenho que tornar isso rentável de alguma forma, tenho que investir nisso. E investir mais em música quando eu tive o Denzel. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, fruto então eu devo isso a ele. E agora com o Dylan não foi diferente. Quando ele veio, então eu percebi que tinha que fazer outra coisa, tinha que investir em outra coisa, muito mais, para dobrar o income e as receitas claramente, e crescer muito mais. Porque já a responsabilidade tinha acrescido novamente, então lá voltei a vasculhar as minhas ideias e a ver qual a melhor para colocar em prática. Eu acredito que Conquistador, como brand, surge disso. Exato. Viva o amor, viva a família, né? Dizem que é uma base boa, sólida para os negócios. Vamos falar um pouco do teu lado de diretor criativo. Sabemos nós que és detentor de uma marca denominada Conquistador, que chegou a passarela do modo Luanda. Eu também sei que esse é um sonho antigo. Será que a The Boy tornou-se Conquistador? Não, com certeza. The Boy foi sacrificada para dar vida a Conquistador. Sacrificar o peão pelo rei, nesse caso. Exatamente. Foi exatamente isso. O que é que acontece? É preciso ter aquela perspicácia para perceber qual é o momento certo para tomar uma decisão dessas, de mudar o nome de um sonho, de uma vida, por algo que já tinha uma solidez ideal para continuar ainda mais o negócio. Como consequência do álbum Conquistador, vira a marca muito por aquilo que é o título em si, o nome em si, o sentimento que carrega, e também pelo trabalho que foi feito com o álbum. Toda essa situação girou isso. Então, não, foi grandioso. Nós vimos, Young Dabo espremeu bem o limão. Tinha que ser. Muito obrigado. Então, trabalhou-se nisso e, começou como The Boy, no momento certo, e quando teve que ser, passou a ser Conquistador. E acredito que mais uma, aquela coisa que eu estava a dizer, que de forma natural, num timing certo, a decisão certa é tomada e pronto. Tirou o Conquistador e temos essa repercussão. E graças a Deus o Conquistador hoje está vincado. Nesta fase em que o mundo está parcialmente parado, o que é que o Young Dabo tem feito para se reinventar? Bem, Conquistador como brand, como marca em si, um projeto que começa em novembro de 2019. Isso, acho que nessa altura o Covid só estava ainda
a proliferar aí no território chinês. Exatamente, lá A na... China não tinha chegado aqui, tá? Mas nessa altura eu já tinha dado início a Conquistador, lancei a primeira coleção líder, dos Bomber Jackets, e logo na apresentação, o feedback foi muito bom e já estava a ter uma previsão muito boa daquele projeto. Então, o que acontece é que nessa fase de confinamento parcial, bem, com todas as medidas, evidentemente, a gente tem continuado a trabalhar e eu não posso me queixar que ainda nessa fase o projeto Conquistador esteja a caminhar tão bem. Obviamente que tem pessoal que tem dado bons insights, bons aconselhamentos e, acima de tudo, os investimentos têm sido muito bem feitos. Moda Luanda, por si só, foi um investimento do qual eu posso dizer que estou bastante orgulhoso É uma plataforma excelente. Exatamente, porque antes disso já recebi alguns convites, não, para ver aí a televisão, falar disso, mas eu conheço os nossos espaços de conversa na televisão. Exato. O quão curtos são, e eu ficava tipo, quando eu tiver que ir, eu vou em grande, eu vou fazer acontecer em grande, vai chegar o momento certo. E o momento acabou por ser... Isso acontece quando a gente conhece o nosso valor, realmente. E acabou por dar, acima de tudo, prestígio e credibilidade. Porque nós trabalhamos com um sistema de encomenda. Aquilo é o cliente que quer, paga, espera um determinado tempo para a gente fazer a entrega. Sabemos como é que é. Exatamente. Temos, muitos casos de burlas e não sei o quê, mas também por estar associado a um artista. Que é facilmente identificado, sim, as pessoas acham mais credível. Não existe um valor de um artigo que justifique sujar o nome Exato. Então, isso as pessoas também levam em conta. Mas, com o Moda Luanda, nós mostramos a seriedade do projeto e a credibilidade aumentou. Agora, os pessoas não hesitam em pagar. E como aumentou, vimos ontem que Young Double foi vender uma peça, acabou por vender mais 20, pá. Não. Foi excelente. Estamos atentos ao Conquistador. Não foi excelente, não, porque eu também é uma estratégia. Eu fui levar uma peça que foi solicitada, mas eu fui com outro artigo. Não, claramente. Em mim, assim no corpo. Exato. Estou a entregar uma, mas... Ele está apaixonado com a outra, né? Exatamente. Então acaba por gerar isso. E tem sido assim, agora que tocaste nesse ponto, algumas das entregas eu faço de forma presencial, eu e a MW faço mesmo. Isso tem gerado muitas segundas compras, uma cena que eu tenho a agradecer. E fruto também daquilo que é a qualidade do produto. Porque o que acontece? As pessoas veem a imagem, solicitam, há uns que solicitam por ser do Young Double, outros que solicitam por ser do Newton, que é a brada deles, mas quando eu vou entregar o produto, a constatação, Exato. Tem qualidade, exatamente. É fixe. Então, essa constatação acaba por gerar mais compras, mais vendas. Então, eu tenho a agradecer ao meu people. E é importante quando nós próprios damos a cara do nosso negócio, fidelizarmos os clientes. Aprendi isso há muito tempo com o Nice Zulu, que é importante às vezes você, o dono da empresa, entregar o produto ao cliente, a satisfação é maior. Mas pronto, um dos objetivos deste talk show é emancipar a África e seus intervenientes. Existe algum interesse ou estratégia do Young Double de expandir a marca no continente? Felizmente e infelizmente noutra parte, felizmente eu tenho muitos pedidos fora da Angola. Vamos falar concretamente de Moçambique, aqui na África. Moçambique e Cabo Verde, tenho pedidos. Estou a trabalhar na estratégia de distribuição Exatamente. Da melhor forma para fazer chegar o produto. Mas devo dizer que estou mesmo muito satisfeito com o nível de pedidos que temos de pessoas de fora da Angola e a nível do continente africano. E a nível da Europa nós também temos muito Paris e Lisboa, que são locais onde a moda flui em tempo real. Exatamente. Então, ver pedidos destas zonas para os nossos artigos, que deixa realçar feitos em Angola, deixa bem claro qual é a informação que a Conquistador está a passar para o pessoal de fora. Qual é exatamente o nível de qualidade que nós estamos a demonstrar para termos
pedidos de pessoas que estão com a moda em tempo a acontecer Em tempo aqui real, mas exatamente. ainda assim querem os nossos produtos feitos aqui em Angola. Isso é um ponto muito importante a realçar e eu sou bastante grato por isso e desde já dizer que nós estamos a trabalhar para resolver essa situação e termos a distribuição fora de Angola a acontecer. Tá bom, vamos fazer uma curta pausa e voltamos já com o nosso convidado, Young Dabo, pai dos homens, o conquistador, família. Sempre soubemos que não daria certo. Sempre soube. Não haverá traição tipo 77, no. Fuzileiro da arte sem capacete, bro. Desamarra, talha é o meu lema, yo. Nunca dou ponto sem nó. Porque eu sou Fernando Mayombola. Fernando Mayombola, estrago tipo Fernando Mayombola. Fernando Mayombola, porque eu sou Fernando Mayombola. Fernando Mayombola, estrago tipo Fernando. Boas, família, sejam bem-vindos ao Papo Ré 360 graus. Estamos de volta com mais energia e motivação. Young Dabo, antes de voltar à nossa pergunta sobre o passeio que estávamos a fazer aqui no nosso continente África, quero saber, Young Dabo, como é que viu a Gesprinha, a Catedral dos Negócios, ao entrar? É um projeto interessante. Estamos aqui hospedados, pá. Ok. E é GPS, estamos aqui hospedados. Sim. Qualquer coisa, conquistador. Não, tranquilo, É só chegar, tranquilo. há espaço. Há espaço. Para Não, todo mundo. eu disse logo, é a famosa Gesprinho. A promo é bem feita. Como ia dizendo, ainda estávamos a falar sobre a expansão da tua marca em África. O que é que acha mais sensato? Ser reconhecido primeiro dentro do continente, o africano, ou no restante dos continentes? Bem, obviamente que ter... há um adágio, né, popular que diz que santo de casa não faz milagre, né? Então, Exatamente. quando consegues ter o pessoal de casa a abraçar aquilo que tu fazes, a acreditar no teu projeto, acho que é sempre uma mais-valia. Sempre uma mais-valia, sempre muito importante, porque esse pessoal também acaba por se orgulhar, mostra orgulho do que o irmão está a fazer. Então, ter o continente africano a abraçar o projeto diz muito. Consequentemente, os outros também Mas é sempre um bom começo da internacionalização. Exatamente. Primeiro o Exatamente. respeito dentro de casa, para depois Exato. levamos à rua. Exatamente. Trouxer aqui uma afirmação de um grande senhor dos negócios, que é o Robert F. Smith. Ele diz que é mais fácil fazermos muito dinheiro sendo inteligente do que ser mais forte e mais rápido. O que é que o Young Dabo acha dessa afirmação? Pois, eu acho que consigo ver a perspectiva em que essa frase é colocada, porque às vezes, até isso a nível popular, às vezes é melhor ter jeito é melhor do que força. Exatamente. A nível popular, na gíria, Exatamente. diz dessa forma. Então, eu acredito que um plano bem pensado, bem arquitetado, pode exigir menos esforço do que se você for no empirismo. Se você for a contar só com a força, você pode... Mas com jeito, por isso é que a gente vê pequenos a derrotarem gigantes. Exatamente. Hitler, Napoleão, etc. Exato. Young Dabo, enquanto cidadão, enquanto empreendedor, diante deste nível de desemprego que se agudiza, né, não acha que era hora de apostar na startup ou startups, se preferirem lá em casa, né, visto que têm gerado milhares de empregos no mundo inteiro, enquanto as
empresas antigas continuam diariamente a desempregar centenas de pessoas e criando, como é que eu posso dizer, este alvoroço social, esta queda livre em precipício. Não acha que era a hora de apostarmos na startup? Por exemplo, nós vemos aqui a Gesprim, a título de exemplo, não mandou ninguém para casa, mesmo diante dessas atribulações socioeconômicas, mas nós estamos a ver empresas grandiosas que estão há 25 anos no mercado mandarem pessoas para casa. Poderia usar o exemplo de outras startups, né? Mas vou falar da Gesprim porque nós não temos apreço pela concorrência. Good. Não, acho que as provas todas estão dadas. Eu acho que, falando ainda dessa situação de aumento do desemprego e mudança do próprio modelo de trabalho, empresas há, isso digo por ouvir de amigos próximos, que começaram a ver muitos benefícios no trabalho remoto. Começaram a ver benefícios porque há situações que manter o pessoal todo a trabalhar, eu acho que nós devíamos pensar num modelo mais de produtividade. Exigir produtividade e não exigir tempo de trabalho. Exatamente. Porque a pessoa sabe tem metas a cumprir. Se tiver que ficar no serviço da hora X a hora X, só por ficar, só porque o regulamento diz isso é desnecessário. Por isso é que muitos iam dormir na Sonangol. Você vai consumir eletricidade, você vai consumir água, vai consumir papel higiênico. Claro. E são gastos, despesas. São despesas. Para quem não produziu, é para quem ridículo. não produziu. Enquanto que você diz ao indivíduo que se cá vier, tem que fazer isso até a hora X, ou se terminar antes, pode ir para casa. Exatamente. Ou então, faça onde você estiver, mas desde que seja... Tem um nível de produção diária é esse. Exatamente. Exato. Eu acho que esse modelo é que deve se começar a ser pensado mais aqui. Porque eu vejo que, às vezes, há situações em que as pessoas gostam de se sentir chefes, gostam de sentir que tem empregado. Exatamente. Que é todo mundo aí para sentir que manda nas pessoas. Ninguém quer meter a mão na massa. Quando o importante é a produtividade. Exatamente. Então... Compreendo perfeitamente. Young Dabo, nós já fomos os maiores produtores de café do mundo. Né? Mas agora, sem qualquer tipo de indústria aqui na banda, principalmente a indústria têxtil, com a marca Conquistador e a Ascensão, como tem feito para criar no meio dessa escassez? Vou lhe dizer que é mesmo, voltando àquela frase, é mais inteligência do que força. É mais inteligência do que força. Exatamente, porque há produtos, há tecidos que, por exemplo, acabam do meu fornecedor. O tecido acabou. Principalmente nessa fase que a importação está super limitada. Acabaram. Estamos com algumas complicações também na EBA-GP por causa dos materiais. Não produz, imagino. Mas o que acontece? Nós temos que criar outros produtos, com outros tecidos, outros modelos atrativos o suficiente para suprir a escassez daquele outro material. Ser alternativo sem defraudar a qualidade da marca. Nunca. Porque vou lhe ser sincero, nós somos o tipo de empresa que recebe telefonemas a agradecer pela qualidade do produto. Então não podemos nunca defraudar quanto a isso. E dizem-nos mesmo, continuem assim, se continuarem assim, vão nos ter como cliente. Isso é bom, porque o mais importante é a satisfação do cliente. Eu uma vez perguntei a mim mesmo, até cheguei a postar em algum lugar, que eu ficava em dúvida sobre qual era a minha principal satisfação. Se era de vender bem ou de ter um feedback super positivo. E principalmente quando eu vejo que a roupa fica bem na pessoa que adquiriu. Para mim é uma alegria muito, muito enorme. Quando essa pessoa retoma a ligação, a dizer, olha, gostei muito, tem muito boa qualidade, então de parabéns. Para mim, o dia está feito quando isso acontece. Isso conta, porque sucesso, se fores uma pessoa bem-sucedida, não conseguires impactar positivamente na vida dos outros, acho que de nada vale. Não vale. Não vale de nada. Exatamente. Young Dabo, a África é o continente mais jovem do mundo. Angola é um país composto maioritariamente por jovens. Nós temos muita energia. Por que acha que só agora
as pessoas estão a deixar a corrida dos ratos e a correr para a estrada da autossuficiência? Será que foi falta de influência? Será que foi falta de modelos? Hã? Porque eu acho que estamos na melhor fase, na diversidade, de que se vê quem é Se quem. vê quem é quem. Porque no meio Sim. das rochas podem surgir flores. Exatamente, exatamente. Bem, eu sou uma pessoa pragmática, eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Eu acho que, se calhar, alguns de nós também andou algum tempo conformado com a situação ou sem esperança de que ela fosse mudar, mas o tempo é o senhor de tudo, é ele que ensina. É um juiz malvado. Um juiz né? malvado, ensina sem remorso algum. Exato. E ele fez questão de mostrar que a força dos jovens é necessária. Principalmente uma outra perspectiva. Exatamente, É é importante. muito importante uma nova perspectiva, porque não tem como pessoas que vêm com um pensamento antigo estarem dispostos a coisas novas. Não havia essa possibilidade. Então, alguns jovens, também na sua insistência, conseguiram ser ouvidos, vêm conseguindo ser ouvidos. Os que não têm sido ouvidos, mas têm se feito ouvir, Exatamente. também são os que mais têm contribuído e feito as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o mais importante, porque eu não gosto, eu desaconselho veemente a jovens que acham que a solução dos seus problemas está na mão dos outros. É ridículo. Não faz É sentido. ridículo. Não faz sentido. Procurar sempre culpados e não sei o quê. Porque quem quer fazer, dá um jeito de fazer. Exatamente. Quem não quer, arranja uma boa desculpa. Vai se acomodar no cadeirão de sucesso, Hum. com um controle remoto. Haver muito blast. Exatamente. Young Double, foi uma conversa prazerosa, né? E era importante termos essa conversa, porque à medida que vamos ascendendo, tem pessoas à nossa atrás Exato, que a gente exato. inspira e temos que passar o testemunho. Como diria a tia Teresa, minha mãe, o sucesso chega para todos, mas é importante meter a mão na massa. Sempre. Acreditar sem nunca cruzar os braços. Exatamente. Estamos na reta final, mas não poderíamos bazar sem antes de fazer aqui algumas perguntas. O que é que essas pessoas representam para ti? Vou começar com o Drake. Ok. Drake, para mim, estás a ver quando tu tens uma ideia, tens um plano, mas falta alguma coisa para te fazer perceber como é possível executar esse plano. Exatamente. Digo isso em termos de sonoridade. Eu conheci primeiro R&B do que rap, sendo bem sincero. Aliás, conheci muita coisa antes de rap. Eu cresci com a minha mãe e ela ouvia muito Leandro e Leonardo e essas Exatamente, coisas aí. influências. Então, as músicas que eu passei a Eu infância... mesmo apanhei cantar todas as músicas do Leandro, culpa da minha irmã, mas cantar bem, eu sei cantar isso então, perfeitamente. Eu era o rádio da minha irmã. Ela pediu uma música e eu cantava para ela, minha irmã mais nova. Então, essas eram as minhas influências. Depois conheci o R&B, gostei do R&B. Depois, quando conheço o rap, também achei interessante. E como eu não achava que tinha técnica suficiente para canto, então no rap, pela inteligência como é feito, por isso é que eu gosto de caneta, porque o meu contacto com o rap foi pela inteligência, que é o meu fascínio pela forma, pela abordagem, pela forma como a construção textual do rap. Exatamente. Então, mas ao executar o meu rap, eu acabava por sempre ter uma fase em que eu esticava as sílabas a fazer as minhas notas Exatamente. ao meu jeito. Então, quando eu conheço o Drake, eu vi tipo, oh, esse gajo tá a fazer a cena! Exatamente. Porque eu começo a fazer música em 2006, 2007, e Drake como está aparecendo em 2009. Exatamente. Então, eu não lhe conhecia. Ele quando apareceu, eu tipo, já existia. Mas já estava na carga nas ruas de Toronto. Né? Tanto que ele levantou um private jet, foi lá ter. Foi lá ter, exatamente. Mas aqui era local. Exatamente. Era local, não era worldwide. Exatamente. Então, para mim, é um artista que me ensinou muita coisa. E uma delas é a possibilidade de juntar esses dois gêneros. Claro que já havia o Ja Rule a fazer, mas o Ja Rule era... Sim, mas o Drake pegou naquele do Kanye West. Exato. Eu acho que isso que chateia muito o Kanye, porque ele vê o projeto dele, é aquela cena do Thomas Edison e o outro do Tesla, né? Que viu, Elon Musk. Vê que, não, os mais antigos ainda, do senhor Tesla mesmo, do tipo,
Um começou com a ideia e o outro pegou e aperfeiçoou. Exatamente. Então acho que Mas é importante quando as pessoas... Yeah. Isso chama continuidade de Continuidade, legado, né? Mas exatamente. pronto, tem que ter um ego... Para saber... E cai nessa, a gente sabe como é que é. Exato. Então, para mim, a Drake simboliza isso. Lionel Messi. Só para ver onde já estou mudado. O jogador mais dotado tecnicamente. É o jogador tecnicamente mais dotado do que eu já vi jogar. Tá bom. Denzel e Dylan. Esses são a minha maior fonte de inspiração. São os dois. A minha maior fonte de inspiração. É deles que eu vou buscar forças para lutar. Essa é a nossa força motriz. Exatamente. Young Dabo, obrigado pela sua presença. Esperamos contar contigo noutras ocasiões. Com certeza. Continua a nos inspirar, continua a inspirar os novinhos, os adultos lá em casa. E nos ajuda a conquistar o mundo. Essa é a ideia. Eu creio que nós temos potencial para tal. Eu sou apenas alguém que acreditou e nunca cruzou os braços, fez sempre por merecer muito trabalho e conseguiu. E como eu, temos outros exemplos e um deles está aqui sentado ao meu lado. Na luta. Qual é o conselho que deixa para os jovens? O meu conselho para os jovens é, rebuscando um bocadinho da nossa conversa, é exatamente deixar de pensar que a solução dos nossos problemas está na mão das outras pessoas. Nós temos que fazer por nós mesmos. Acima de tudo, uma passagem que eu desenvolvi, eu gosto muito. Na estrada da vida, há quem só vai parar para te dar boleia quando notar que não te cansas de correr. Nice. Porque é assim que é a minha vida. Todas as vezes em que alguém veio para me ajudar, eu fiz o percurso até um certo ponto. Exatamente. E essa pessoa viu e percebeu que, não, esse não é paraquedista. Está a fazer porque ele quer realmente quer chegar realmente. lá. Então, daqui onde ele chegou, já dá para dar um input para ver se a cena vai mais além. A minha vida tem sido sempre assim. Por isso é que as pessoas com quem eu vou me aliando são exatamente alianças. Exatamente. Porque há sempre aquela simbiose. Eu dou alguma coisa e recebo outra em troca. Então, fruto disso. Portanto, o meu conselho é façam até onde puderem. É importante tentar, é importante fazer alguma coisa para que a ajuda de que precisas chegue no momento em que também já tens alguma bagagem, alguma coisa para poder justificar a ajuda. Exatamente. Família, acataram aqui o conselho de Young Dabo, pai dos homens. Não fiquem parados, não gastem vida, não criem só barba ou cabelo, criem alguma coisa, tá, família? Exatamente. Para quem nos assiste aí, um abraço caloroso. Voltamos na próxima edição com o nosso programa Papo Reto 360 Graus, tá? E lembrem sempre, os sonhos existem para serem alcançados, família, tá? Abraços. Ready Neutro. Yeba.